Olá, bom dia, como vão vocês? Tudo bem? Bem, eu tinha falado num vídeo anterior que conversaria um pouco a respeito, principalmente, da questão de tantas religiões, tantas igrejas, né? E, obviamente, muitos ensinamentos, cada um trazendo atenção algo sobre Deus, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, né? No entanto, havendo, obviamente, muitas divergências no meio de tais pessoas, né? de homens que se dizem estudantes da palavra de Deus. Um ponto que eu gostaria de trazer atenção aqui hoje é o texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos do 13 até o 18. São cerca de 6 versículos, onde naqueles versículos o nosso Senhor Jesus ele deixa bem claro referente à condição do cristão quando este morre. Alguns acham que ao morrer o cristão que serviu a Deus ele automaticamente é levado ao céu, ele recebe a ressurreição e é levado ao céu. No entanto, se observarmos bem direitinho, com carinho, né, com ponderação, com meditação, à base também de outros textos, nós vamos ver que não se trata nessa passagem daquele pensamento que a maioria das igrejas evangélicas, né, ela tem, de que ao morrer a pessoa já foi automaticamente para o céu. Não. Se pegarmos a Bíblia aqui, como eu citei na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e se a gente lê os versículos de número 13, está escrito assim, acompanhe, por favor. Irmãos, não queremos que vocês... Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Bem, Paulo começa aqui falando para aquela congregação lá em Tessalônica que nós devemos ser diferentes das pessoas que não têm uma esperança em Cristo. As pessoas, por não ter uma esperança em Cristo, a maioria, elas têm medo da morte. Outras não sabem exatamente para onde vão quando morrer. Acham que vão para o céu, outras acham que vão para o inferno, como se o inferno existisse, né? Mas isso é uma coisa que depois nós conversaremos também sobre isso, né? Acha que o inferno existe. E quando Paulo falou aqui para os irmãos, ele deixa claro que nós devemos ser diferentes dessas pessoas porque nós temos uma esperança em Cristo. E se nós temos esperança, não devemos nos entristecer. Lógico que a tristeza, sentir a dor da morte de um ente querido é comum, é normal para qualquer ser humano e para nós como cristãos. Mas a diferença é que nós não deveríamos ficar entristecidos a ponto de nos desesperar. Não, porque ele deixa bem claro, como eu li aqui para vocês, quando ele diz aqui, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então nós temos esperança, né? Aí ele continua no 14 dizendo assim, ó, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou seja, foi ressuscitado, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, ou seja, por meio de Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram, ou seja, aqueles que nele morreram, estão mortos. Então, se assim é, os cristãos estão mortos, estão dormindo. Paulo está dormindo. Muitos outros irmãos que morreram no tempo dele e depois dele, até o nosso tempo, estão dormindo. Por quê? Porque Cristo ainda não voltou. Se ele ainda não voltou, ele ainda não acordou, não levou, não deu uma nova vida para aqueles que morreram com ele. Justamente se a gente ler aqui o versículo de número 15, olha. Versículo 15 e 14, diz assim, ó. Se cremos que... Não, a gente já leu isso, né? O versículo 15.
Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos, ou seja, não iremos na frente dos que dormem. Notaram? Então, Paulo, quando escreveu, obviamente estava vivo, mas ele disse que muitos já haviam adormecido, e ele chega a dizer aqui que aqueles que estavam dormindo em Cristo, quando por ocasião da vinda do Senhor, ou seja, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, então todo aquele que estava dormindo, eles ressuscitariam. E os que estiverem vivos, porque obviamente quando Jesus Cristo voltar, nosso Senhor, vai ter, lógico, os cristãos vivos aqui na terra. Então esses seriam levados juntamente com aqueles que estão mortos. Então não existe aqui, como alguns pregam, a questão de a alma, o espírito da pessoa já está vivo lá no céu, embora existam algumas passagens, né, que falem sobre alma, sobre espírito, e aí muitos confundem, acham que se trata de algo dentro da gente, né, que está vivo, né? Não, porque se fosse assim, não haveria ressurreição. E nós sabemos que existe dois tipos de corpo. O corpo físico, que é esse nosso corpo que nós estamos com ele atualmente, né? E o corpo espiritual. Quando nós morremos, que formos ressuscitados, ganharemos um corpo glorioso, um corpo espiritual. Então a própria pessoa, vai ser ressuscitada agora com um corpo espiritual, um corpo glorioso, um corpo sem corrupção, né? Um corpo imperecível. Então esse é o corpo que a Bíblia prega, tá bom? Então esse é um ponto que eu estou trazendo aqui atenção para todos nós, né? Para que a gente medite sobre esse assunto, e depois falaremos ainda um pouco mais na questão de como se dará essa ida daqueles que estão vivos quando o Senhor Jesus voltar, que leva os que morreram. Como se dará essa ida para o céu? Será que temos que morrer? Será que seremos transformados, como a Bíblia fala? Como se dará essa transformação? Então são coisas que a própria palavra explica e que nós vamos meditar sobre ela, tá bom? Então fiquem na paz, depois a gente retorna a falar justamente sobre esses assuntos, né? Fica então aí na paz do nosso grandioso Pai Celestial e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá.